É só pensar ali, ó, rede de suporte, rede de apoio, que a gente falou, planejamento financeiro. Você sabe, o desespero das mães também de saber que elas não vão viver para sempre. Quem é que vai cuidar do meu filho quando eu morrer? Algumas mães falam, vou tentar ter um outro filho para cuidar, os pais se separam, e aí vem um novo companheiro, ele vai me aceitar ou não, vai aceitar o meu filho como ele é. A questão da autonomia legal, a gente quer que esse indivíduo cresça, seja independente e feliz e que ele seja o mais independente possível, até para que ele possa trabalhar, casar, ter filhos, constituir família se for o caso, ou ficar solteiro, mas ser independente. Isso é Esses difícil. pacientes com autismo, eles chegam na idade adulta para uma melhora, porque tem muitos autistas adultos trabalhando, sendo responsável pela família, etc. Sim, sim. Mas aí, lembra que a gente falou lá atrás, nível de suporte 1, 2, 3. Um autista grave, nível de suporte 3, não vai conseguir. Isso vai ter que ser sempre tutelado, pela família ou pelo Estado. Nível de suporte 2, dependendo do que você vai fazer ou não. Tem que ver aquelas comorbidades, tem deficiência intelectual ou não tem, tem um transtorno de déficit da atenção ou não tem, vai conseguir aprender ou não vai, como que eles vão estudar, como que eles vão se relacionar, mas vários vão conseguir. Não, isso que o senhor falou é o nosso objetivo, é pegar a criança, tornar num adolescente saudável e num adulto feliz. Existe algum setor da atividade humana que eles possam se adaptar melhor? Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, os que têm altas habilidades com hiperfoco, eles podem fazer determinadas tarefas muito bem. Então, questões de alguns com matemática, capacidade de fazer contas, isso é um tipo específico. É igual o surdo. Surdo no aeroporto é ótimo, porque eles trabalham lá na pista, eles não precisam nem de protetor. Eles são mais espertos. Então, tem essa questão. Mas alguns têm habilidades que são bem interessantes, algumas capacidades. Outros não vão ter. Não vão ter. Então, é o espectro, professor, é muito grande. Quem que está dentro desse espectro? Voltamos lá para o início da coisa. Não existe mais o autismo, existe o espectro. Isso. Autista. Essa questão que citou aí da matemática, eles não necessariamente fazem uma base de matemática para depois se destacar como... Não. Alguns sabem desde cedo, alguns leem, professor. Eu já tive um caso, uma criança que aprendeu coreano num tablet, vendo a galinha pintadinha em coreano. Olha que me deu um trabalho para mim e para a família, que a gente não entendia o que a criança falava. Ela chegou e tal, ela aprendeu coreano vendo um desenho. Tinha uma habilidade ali, uma área do cérebro que a gente não entende, tinha uma capacidade enorme, ela aprendeu aquilo ali. Alguns falam inglês e não falam em português. Aprendem e não falam. Então você tem a interação social. Fala, e alguns falam, mas tem um discurso absolutamente aleatório. Falam, mas são não verbais porque não entabulam uma conversa. É um mundo, professor. É um mundo e a gente está dentro de uma caixa preta aprendendo. A gente hoje sabe muito mais do que sabia há 5 anos. E eu acho que daqui a 5 anos a gente vai saber muito mais do que a gente sabe hoje. Mas a gente está aprendendo. A lei de inclusão que eu falei ali, a Lei Brasileira de Inclusão, garante educação, saúde e trabalho. Então, é muito importante. Até já teve uma acadêmica nossa que deu uma aula maravilhosa, a Rose Koppelman, disso. O que a gente faz com isso? Ela até trouxe um vídeo, uns... garçons numa tratoria italiana, que eram todos autistas. Isso mesmo, Então, isso é uma possibilidade, pessoal. É saber utilizar. Não é fácil, não são todos, alguns vão ser graves. Talvez fossem aqueles autistas lá de quando a gente se formou. Era o nível de suporte 3. O 2 ou 1 tem um problema, tem outro, mas vai empurrando. Então, alguns têm um diagnóstico tardio e outros têm um diagnóstico excessivo.